Carlos Alberto Sardenberg. Olá, Sardenberg, como vai? Boa tarde para você. E aí, Nonato, tudo bem? Boa tarde a todos. O Sardenberg, olhando lá para Davos, hoje tivemos o discurso do presidente Jair Bolsonaro, um discurso rápido, cerca de 6 minutos, depois algumas respostas a questões, aproximadamente 7 minutos, que dá para a gente pincelar aqui desse discurso. E até para o cenário econômico parece não ter apresentado exatamente o que se pretendia, não, Sardenberg? Olha, foi um discurso em termos genéricos, né? Mas eu acho que ele colocou alguns temas que são cruciais e que são muito importantes para o investidor internacional. Não estou falando do investidor financeiro, estou falando do investidor em negócios, né? Quer dizer, investimento em infraestrutura, por exemplo, ou investimento em fábricas e tal. Para esse empresário, ele deu algumas indicações interessantes. Tais como vai abrir a economia. Abrir a economia significa facilitar as importações, tanto de mercadorias quanto de serviços e de capitais, por exemplo, né? Diz que a economia brasileira é muito fechada, o que é verdade, mas não era o discurso normal de presidentes, nem mesmo do Temer, né, que ele está longe da esquerda, mas sempre os presidentes brasileiros faziam um discurso dizendo assim: não, vamos abrir a economia, mas com cuidado para impedir uma enxurrada de importações, enfim, sempre faziam restrições a essa abertura da economia, e ele foi direto lá dizendo que a economia brasileira é fechada e que precisa ter mais abertura. Esse é um ponto que interessa, porque facilitaria, por exemplo, se concretizado, facilitaria as importações de máquinas, equipamentos, tecnologia, etc. Bom, isso é um ponto. O outro ponto que ele falou é a redução da carga tributária, né? Quer dizer, veja só, isso é muito importante, porque vira e mexe se fala aqui na necessidade de aumentar impostos. Os governadores estão querendo aumentar impostos para resolver o problema das contas públicas. E ele falou que vai reduzir carga tributária. Então é um compromisso importante. Enfim, eu ia dizer se é que é um compromisso, mas se o presidente fala isso numa reunião internacional, é evidente que é um compromisso, é uma promessa, né, de reduzir carga tributária. Depois ele fez aquela discussão, aquele tema que é importante para os empreendedores, para os executivos, né, que é facilitar o ambiente de negócios, né? Isso aí, inclusive, foi uma referência indireta àquele ranking, né, Donato, que a gente já comentou algumas vezes aqui, que é o do Banco Mundial, que é o ranking Fazendo Negócios, que é uma pesquisa que avalia 190 países, diversos itens, com o objetivo de verificar se o ambiente de negócios, por exemplo, abrir empresa, fechar empresa, negociar contratos, aprovar contratos na justiça, contratar, demitir, ter acesso à tecnologia, enfim, uma série de condições para se fazer negócio no país. E em 190 países, o Brasil está na posição 109. E ele disse que quer colocar o Brasil entre os 50 primeiros, que seria uma mudança substancial, uma mudança enorme no ambiente de negócios e favorável ao investimento privado. Então, eu acho que esses temas econômicos foram recados diretos para o investidor internacional. Repito, não é um recado para o investidor financeiro, é para o investidor em infraestrutura e em negócios da economia real. Ele não detalhou a reforma da Previdência. Era isso que eu ia te perguntar. O detalhamento fica para a equipe econômica? Eu acho que é um problema mais do Paulo Guedes do que dele, né? Quer dizer, não sei se é o caso, mesmo porque, né, o Nonato, o que a gente sabe
é que o que está decidido mesmo é fazer a reforma da Previdência. Agora, os termos da reforma estão em aberto. Você se lembra que antes do presidente viajar, o pessoal dele dizia o seguinte, que a reforma da Previdência estaria pronta, que ele, Bolsonaro, levaria na bagagem para estudar, para ler lá na Suíça, e que na volta tomaria uma decisão sobre os termos principais. Então, em outras palavras, os detalhes não estão resolvidos. Os detalhes estão resolvidos. O que está resolvido é que terá uma reforma da Previdência e a equipe econômica dizendo que quer aprovar em 6 meses. Né? Isso e hoje, inclusive, lá em Davos, o Paulo Guedes voltou a falar nisso. Ele disse que... Aliás, o Paulo Guedes fez um discurso bem mais longo que o do presidente. Né? Ele falou 90 minutos em uma reunião... Falou 90 minutos numa reunião lá em Davos. Foi uma reunião até promovida pelo Itaú Unibanco, né? Reunido lá empresários, investidores, etc. E o Paulo Guedes falou durante 90 minutos e deu detalhes da política econômica, né? Deu todos os planos lá, os detalhes da política econômica. Entre essas coisas que ele falou, que cabe a ele falou que acredita que terá consenso para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. E indicou que pretende uma aprovação rápida da reforma da Previdência e, enfim, deu lá os termos, deu bem mais detalhes. E dei bem mais detalhes dessa linha econômica. Né? Agora, no geral, né, quer dizer, ficaram assim planos, né? Ele disse que quer combinar a agricultura e a pecuária com o meio ambiente, o que é algo importante de se dizer, né? Importante de se dizer, porque o mundo hoje requer isso, mas é também importante de se fazer, né? Como o Bruno Blecher, que é o diretor de redação da Globo Rural, estava comentando comigo hoje, ele disse o seguinte: hoje em dia, com esses sistemas de radares, de informações e tal, se você fizer desmatamento, se você fizer uma agricultura que é depredadora, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo e tal, e o país sofre com isso, né? Então, quer dizer, a promessa que ele faz ao mercado tem o objetivo de, enfim, de atender a essa demanda que é mundial e que é brasileira também, né? Em resumo, foi um discurso rápido, o presidente estava nervoso, especialmente no começo, acho até que a impressão que dá que o discurso foi rápido exatamente para ele falar rápido e sair logo daquele ambiente, né? O que também acaba sendo meio natural, né? A estreia dele, né? Quer dizer, ele nunca foi governador, nunca representou o Brasil nessas circunstâncias e tal, então estava efetivamente nervoso. Agora eu estou lendo aqui algumas informações que havia bastante gente na plateia. Você se lembra que o Temer falou para uma plateia vazia, né? Lembra quando o Temer foi lá e tal, falou com uma plateia vazia, ninguém foi falar com ele e tal. E já no caso do Bolsonaro, um monte de gente queria falar com o presidente, que efetivamente é uma novidade, né? Como ele próprio disse, né? A América Latina está indo para a direita e para centro-direita, e o pessoal queria conhecer quem era esse presidente. Agora, com toda certeza, os principais desempenhos nesse aspecto de revelar planos, propostas, são do Guedes, do Paulo Guedes e do Sérgio Moro, né? Esses sim é que vão apresentar mais detalhes, mais informações sobre o que o governo pretende fazer. Cada um na sua área, né? Mas é evidente que o combate à corrupção e a criação de um sistema de combate à lavagem de dinheiro, etc., é algo que interessa ao investidor internacional. Você sabe que durante muito tempo as empresas americanas e europeias, elas permitiam a corrupção.
né? Permitiam que os seus executivos nos países da América Latina, por exemplo, da África, da Ásia, pagassem comissões para os agentes do governo, né? E depois perceberam que isso aí virava uma grande roubalheira dentro da própria empresa, né? Então essa ideia de ética, transparência nos negócios é hoje uma ideia global, né? E ninguém quer fazer negócio num país em que não existem essas regras éticas ou que elas não são cumpridas. O né? problema Porque é quando isso acaba sendo enraizado, né? Porque se incentivou no primeiro momento, aí na hora de cortar esse mal pela raiz fica mais difícil, né? Exatamente. E esse é o papel do Moro, né? Leis mais fortes contra a corrupção financeira e contra a lavagem de dinheiro, né? É a proposta dele. Então, esses recados eu acho que são recados importantes, né? Aí o pessoal diz, bom, uma coisa é falar, outra é fazer. É verdade, uma coisa é falar, outra é fazer. Agora, o lugar lá é para falar, né? Exatamente. O lugar lá é para falar, né? Fazer é aqui, né? Fazer é aqui, né? E é isso aqui que a gente vai ver, né? Exato. Sarebbe, obrigado, viu? Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.